Fala, meu povo, eu sou a Júlia Duarte, esse é o canal Ju Books e hoje nós vamos falar sobre o Diário de Anne Frank. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ju Books. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu tô muito feliz por poder compartilhar com vocês essa nova experiência, né? Porque esse é um canal totalmente novo, com uma ideia nova. Quem me conhece sabe que eu tinha um canal anterior, porém era um pouco diferente. Porém, depois de um tempo, eu acabei desistindo e tal, e aí meio que deu ruim. Mas cá estamos nós de novo com um novo canal, um novo objetivo e um novo assunto, que são resenhas de livros, artigos, textos, filmes e séries, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da história, daquilo que estamos tratando e junto com a minha opinião, o que eu acho, o que eu vi, o que eu descobri através do filme, do livro, do texto, etc. E para o nosso primeiro vídeo, eu resolvi compartilhar com vocês um clássico da literatura internacional, que é o Diário de Anne Frank. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Diário de Anne Frank e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o que é o Diário de Anne Frank, quem foi Anne Frank e um pouquinho da minha opinião a respeito do livro O Diário de Anne Frank. Então, pra gente começar, eu quero ler com vocês a sinopse do livro, porque esse livro, gente, ele é maravilhoso, ele é sensacional, vocês não têm ideia. Eu sou uma pessoa muito chorosa, então eu chorei, logicamente, né? Mas enfim, eu quero ressaltar com vocês que esse livro que eu tenho, ele é da editora Pencal, porém tem outros livros de outras editoras que tem sinopses diferentes. Então, às vezes eu leio a sinopse aqui, aí você pode falar, ah, mas eu li uma sinopse diferente. Porém, eu quero ressaltar que é da editora Pencal, então às vezes outras editoras fazem outras sinopses, tá bom? Então, a sinopse fala assim: o Diário de Anne Frank é o diário mais famoso do mundo e também o mais famoso relato sobre o Holocausto. Foi escrito entre 1942 e 1944 em um esconderijo, o Anexo Secreto, onde a família Frank, a família Van Pels e a família Fritz Pfeffer se esconderam até serem descobertos pelos nazistas. Dos 8 moradores do anexo, apenas Otto Frank, o pai da Anne, sobreviveu. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o Otto publicou o diário da sua filha em 1947, sob o título Hatch, alguma coisa, que significa o Anexo Secreto, com uma tiragem de 3.000 exemplares. Passados os anos, a obra ganhou incrível notoriedade e já foi traduzida para mais de 70 idiomas, vendendo milhões de cópias e recebendo adaptações para o cinema e para o teatro. Então, quando eu digo que o Diário de Anne Frank é uma leitura internacional, tipo, ele é conhecido internacionalmente, é isso que eu quero dizer. Ele já foi traduzido para mais de 70 idiomas e ele tem milhões de cópias vendidas. Então, tipo, uma coisa que eu acho muito interessante é o fato de que é um simples diário. Quando você lê, você vê que o nome diário, ele não foi em vão. O título diário, ele não foi em vão. Porque é uma coisa muito pessoal da Anne. Era uma coisa muito pessoal da Anne. E você vê que tem o jeitinho dela. Gente, ela era uma criança de 13 anos. Então você vê que tem o jeitinho dela, a inocência dela, a pureza dela escrever. Então, quando fala o Diário de Anne Frank, não é só um título pra uma leitura natural, normal, digamos assim. Não, era de fato um diário. Era algo de fato pessoal da Anne. E é isso que que me trouxe mais comoção, sabe? Que me comoveu. Porque é muito simples, é muito puro, é muito sincero. Então, isso é maravilhoso. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Anne Frank. Anneliese Mary Frank. Esse era o nome dela. Foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Porém, o que foi o Holocausto? Para quem não sabe, o Holocausto é o nome que se dá ao genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimizou aproximadamente 6 milhões de pessoas. E entre essas 6 milhões tinham os judeus,
os ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais e etc. Então, o Holocausto, ele foi o genocídio cometido pelos nazistas e eles mataram aproximadamente, não é um valor certo, 6 milhões de pessoas. Dentre essas 6 milhões tinham os judeus. Os judeus eram a origem da Anne Frank, né? Porque aqui no primeiro parágrafo a gente leu que a Anne, ela era de origem judaica. Então, logicamente, a sua família era judaica. Então, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, vulgo Hitler, colocou uma lei que todos os judeus e todas essas pessoas teriam que morrer. E aí foi onde começou o Diário de Anne Frank, porque a Anne e a sua família tiveram que sair da Alemanha, e aí eles foram pra Holanda, porque eles tiveram que fugir, né? Porque para não ser mortos. Filha dos judeus, Otto Frank e Edith Olander Frank, em 1933, como eu falei, a Anne e a sua família saíram da Alemanha para fugir das leis de Hitler contra os judeus. E a família emigrou para a Holanda. Ou seja, eles saíram da Alemanha para fugir das leis de Hitler e eles foram para a Holanda. Mais precisamente, eles foram para o anexo secreto que ficava em Amsterdã, que é uma cidade da Holanda. Então, basicamente, essa é a história de Anne Frank. Anne Frank, ela foi uma criança, né? Uma adolescente de 13 anos que não foi nada mais do que uma vítima do Holocausto. E dentro disso, ela escreveu um diário sobre o Holocausto, sobre o que ela estava vivendo, sobre a família dela, sobre tudo isso. E como eu falei no começo do vídeo, gente, é uma coisa, se você ler o livro de fato, você vai ver que é uma coisa muito simples. É uma coisa muito pura, muito sincera. Ela sempre colocava a data, então ela colocava sexta-feira, 7 de janeiro de 1944. Querida Kitty. Kitty era como ela chamava o diário, né? Ela não escrevia querido diário. Então ela deu o nome pro diário de Kitty. E aí ela escrevia querida Kitty e ela deslanchava tudo que ela queria dizer, tudo que tinha acontecido. E ao longo, enquanto você vai lendo, você vai percebendo a dor dela, a angústia dela, porque no começo do livro, uma coisa que também me marcou muito foi o fato de que os judeus, eles não eram, tipo, era como se fosse os brancos e os negros. Os judeus eram os negros e os nazistas eram os brancos, sabe? Só pra, hipoteticamente falando, pra vocês terem uma noção. Os judeus, eles não podiam entrar em certos lugares. Os judeus, eles não podiam pegar nenhum tipo de transporte. Então, a própria Anne, ela fala no diário que ela tinha que ir pra escola, porém ela tinha que andar, tipo, muito, muito, muito de bicicleta, porque era só o que eles podiam usar, sabe? Ou era bicicleta ou era de a pé e acabou. Já era. E aí, às vezes, eu ficava pensando ao longo do meu dia, poxa, mas imagina você andar daqui até, sei lá no centro de Guarulhos, a pé, porque você não pode pegar um ônibus, sabe? Às vezes a gente ainda reclama de ônibus cheio, de ônibus lotado, mas eles não podiam pegar nem isso, sabe? Nem isso, e isso era revoltante, sabe? Agora, sobre o livro em si. O livro, no caso, como eu já disse, esse aqui, da editora Pencal, ele conta com 251 páginas, mais 4 páginas de pós-fácil. Uma coisa interessante desse livro é que ele tem fotos. Ele conta com fotos da Anne, da família da Anne, do anexo secreto. Ela descreve um desenho bonitinho do anexo secreto, de o que ficava em cada lugar. E eu vou colocar uma foto na tela pra vocês, que é uma foto do livro. É uma foto que tem no livro, que é uma foto da página... Essa primeira foto é uma foto da página 143, que é uma foto da Anne de 1935. Eu acho essa é uma das fotos mais lindas que eu acho, assim, da Anne, sabe? E aí, essa outra foto que eu vou colocar agora é uma foto da Anne um pouco mais pra frente, de 1939. Que ela fica na página 117 do livro. E uma dessas fotos, que eu não me recordo agora, é uma foto do passaporte da Anne.
quando eles vão fazer, são várias fotinhos, né? Que eles vão fazer o passaporte da Anne, aí eles tiram várias fotinhos. E eu acho, tipo, essas duas fotos muito lindas, porque, como eu já falei, e eu repito, né? Tô repetindo várias vezes, a Anne, ela era uma adolescente. Ela era ela tava passando da fase da infância pra adolescência. E a gente vê essa pureza nela, sabe? Essa sinceridade que ela tem, que ela demonstra. E o sorriso dela nessas fotos, sabe? É maravilhoso de se ver, porque em vista de tudo que ela passou, ela merecia sorrir, porque ela era só uma criança. Ela era só uma criança e ela não merecia passar por tudo isso. Então eu acho essas duas fotos muito lindas e eu acho muito sincero, né, esse título do livro Diário, sabe? Que eles colocam, que eles colocaram, né, o Diário de Anne Frank. Porque acho que essa palavra diário, ela é muito fiel ao que o livro realmente é. Porque era uma coisa muito pessoal da Anne, como eu falei pra vocês, é uma coisa muito sincera da Anne, sabe? E aí a gente poder ver tudo isso é maravilhoso, é sensacional. E eu acho que é muito maravilhoso, gente. A minha opinião sobre o livro é essa, sabe? Eu gosto de dar a minha opinião ao longo do que eu vou falando. E a minha opinião sobre o livro é essa, sabe? Tipo, é, assim, muito real. Muito real. Você às vezes se pega pensando, poxa, mas nem parece que foi real, que isso realmente aconteceu, que Anne Frank foi uma criança vítima do Holocausto. Não parece. Porque parece que é muita ficção. Porque é tanta coisa que acontece, sabe? E tanta coisa que vai te comovendo ao longo do livro. Mas assim, é muito triste, digamos assim, mas é muito comovente tudo isso, sabe? Toda essa história. E aí essa história, às vezes, eu não sei em vocês, né? Mas na minha cabeça ela fixa. Aí você fica comparando com as coisas do dia a dia. Como, por exemplo, esse negócio do transporte público. Tipo, eu tava simplesmente num ônibus e eu falei, poxa, mas e a Anne? Sabe? Tipo, a Anne, ela não tinha como pegar um transporte público, ela tinha que andar de bicicleta pra ir até a escola, sabe? E aí você se pega comparando coisas do seu dia a dia com as coisas que aconteciam lá, e aí você fica, poxa, mas parece uma ficção, uma coisa muito louca e uma coisa muito comovente, enfim. Leiam. Uma última dica pra gente encerrar o vídeo pra vocês é um filme na Netflix que se chama Anne Frank, Minha Melhor Amiga. É um filme também muito comovente, muito lindo, que eu não terminei de assistir ainda, mas que até onde eu assisti ele já é maravilhoso. Então, assistam Anne Frank, Minha Melhor Amiga. E pra gente encerrar oficialmente o vídeo, eu quero ler com vocês essa frase aqui, que ela tá na capa do livro, que é uma frase muito linda, que diz, vejo o mundo, é uma frase da Anne Frank, que diz, vejo o mundo lentamente se transformar em uma selva. Ouço o trovão, que um dia nos destruirá também. Aproximando-se, sinto o sofrimento de milhões. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like, comenta e não se esquece de se inscrever no canal, porque isso motiva muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.